Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você vê como o Ministério Infantil é bem visto pelas crianças, que elas querem ir logo para o Ministério Infantil, né? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos abençoado, né? Nós temos o Ministério Infantil abençoado. E só falando com relação a essas aulas, nós entendemos, uma visão que a igreja ela é reverente em questão ao Senhor. Nós somos uma igreja que reverencia o Senhor, nosso louvor, nossa adoração, nossa santidade, mas nós entendemos também que nós somos uma igreja relevante, e o relevante é você poder ser uma estrutura ou um lugar de refrigério, onde a comunidade pode ser abençoada. Falando disso, com relação às aulas de reforço escolar que nós vamos ter aqui, não terá custo, porque o intuito é abençoar a comunidade. Então são vagas limitadas, ali nós temos a imagem de 7 a 10 anos. Então, se você tem o seu filho nessa faixa etária, e deseja, ele está tendo, tá com dificuldade, matemática, português, na escola, nós queremos servir a comunidade, e queremos abençoar a vida dessas crianças. Então, você pode fazer a sua inscrição ali no balcão de informações com a Jéssica, São vagas limitadas, irmãos, até pela questão, dos professores. Então, não deixe para a última hora. As aulas iniciam-se dia 1º, dia 1º/4, num sábado, das 9h30 da manhã às 11 horas da manhã, amém? Nós também temos aqui na igreja, vamos começar, era para ter começado sábado o curso de casais, as apostilas acho que não chegaram, Então, nós temos vagas ainda para o curso de casais, o Casados para Sempre. Então, também você que deseja investir no seu casamento, ser abençoado, aprender à luz da palavra sobre casamento, você também pode fazer a inscrição, tá? Vai ser uma bênção, um curso abençoador. Eu e a Daiane fizemos, junto com o Dirceu, Ivonete, o Christian, a Danila, acho que outros irmãos, a Daio Júnior também, foi uma bênção para nossas vidas, E assim, eu peço aos irmãos, invista no seu casamento, invista naquilo, que você pode fazer algo, Depois, nós vamos chegar diante do Senhor, Senhor, eu poderia ter feito algo melhor, e depois, não vai ter mais depois, Então, que você possa aprender à luz da palavra, o relacionamento, o casamento, e esse curso é uma benção. Se você quer fazer a sua inscrição, você casado, casal que deseja fazer essa inscrição, você pode procurar o pastor Valdomiro, o pastor Achille, depois aqui do final do culto, amém? Aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma equipe aqui, de voluntários que estão com crachá. Se você precisar de algo, você pode procurar um desses irmãos, amém? Que eles vão estar à disposição. À minha esquerda, ao fundo aqui, também tem o fraldário, você que nos visita, nós temos aqui um lugar sempre preparado para o seu filho recém-nascido, sua criança, amém? Glória a Deus. Eu acho que era isso que eu tinha de recado, amém? Glória a Jesus. Vamos lá, vamos para a palavra. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz assim: E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Vamos ler junto? Mas o povo que conhece
ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de poder louvar a Ti, Senhor. Somos agraciados, Jesus, porque temos a oportunidade de Te louvar, Senhor, nesse lugar. Porque não temos impedimento, Senhor. Porque não temos restrições, Senhor, para louvar o Teu nome nesse lugar. Nós somos gratos, Jesus. Oh Deus, conhecemos tantos lugares onde o simples fato de você carregar uma Bíblia é sinal de morte. E nós aqui nesse lugar temos total liberdade, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor cuide, Pai, abençoe a igreja perseguida no planeta. Que o Senhor abençoe esses irmãos que estão passando por dificuldades, aflições, Senhor. Que a palavra do Senhor, Pai, seja, e como é, Pai, oh Deus, um bálsamo, Pai, sobre essas vidas, Deus. Nós oramos, Pai, e te pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco também. Oh Deus, nesse lugar, Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor, oh Deus, com o teu entendimento, Senhor, abre a mente, Senhor, daqueles irmãos que estão aqui, da minha vida também, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que nós tenhamos, Senhor, o mesmo pensamento, Pai, uma mesma visão, Senhor, nesse lugar, e que o teu nome seja exaltado, Pai, através daquilo que for colocado, dito aqui, Senhor. Oramos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aqui nós vemos uma promessa, né? O livro, capítulo 11, do livro de Daniel, ele é muito difícil de se entender, porque, né, Daniel, ele estava profetizando, e aqui há não há uma total, entendimento entre os teólogos sobre quais eram as profecias e para quem eram essas profecias, né? Mas uma coisa que nós conseguimos entender no capítulo 11 do livro de Daniel é que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E entre as profecias que Daniel está colocando nesse capítulo, né, ele para e no verso 32 ele diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, né, te armou com tudo que você precisa para que você realize proezas? Né, a versão da NAA, né, diz que mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você crê nisso? Você crê que Deus te chamou para se tornar forte e ativo? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E o tema da minha mensagem hoje é ilimitado potencial. Você crê que você tem um potencial ilimitado? Você crê, né, que você pode estourar a bolha onde você vive, né, e romper, né, as suas limitações? Você crê nisso? Não porque você tem algo, porque nós não temos nada, mas porque o Senhor diz. E o Senhor disse que o povo que conhece o seu Deus, o povo que me conhece, né, ele se esforçará e realizará proezas. Isso em todas as áreas, irmãos. Sabe? E aqui eu não quero, né, trabalhar a sua mente, né, desenvolver a sua mente, né, e ser um coach. Eu sei que coaches são abençoados, né, abençoo. Eu sei que coaches trabalham, né, muitas áreas das nossas vidas. Mas o que eu quero falar aqui é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Você crê que essa é uma promessa para você? Essa é uma promessa para você, irmão. Essa é uma promessa para a sua vida. O povo que conhece a Deus se esforçará e fará proezas. E aqui nesse texto, nós vamos discorrer sobre esse texto. Eu quero colocar 3 verdades aqui, 3 pilares, né, para que nós tenhamos um potencial ilimitado, para que nós avancemos, para que nós cresçamos, para que nós, né, rompamos, né, ou rompemos as nossas limitações. 3 pilares que você precisa colocar em prática na sua vida. Eles são conhecer,
se esforçar e o realizar. 3 coisas que você precisa pôr na sua vida para que você rompa, para que você, rompa as suas limitações. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, se esforçar. E o terceiro, realizar. E nós vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, então, que a Bíblia diz aqui, o povo que conhece a Deus. E a primeira coisa, irmãos, que eu e você precisamos entender, para que nós rompamos, para que nós, para que nós possamos sair das nossas limitações, é conhecer a Deus. Você sabia que você precisa conhecer a Deus? Conhecer quem é o seu Deus verdadeiro? Porque para Deus não é impossível. Para Deus não há nenhum impedimento a realizar tudo. E nós precisamos ter essa mentalidade em nós. Conhecer a Deus. E eu queria, meu tablet está desligando sozinho. Aí, ó, primeira barreira que eu preciso vencer. O pastor Luciano Subirá diz assim: a dimensão de conhecimento de Deus que possuímos determina aquilo que somos e também aquilo que fazemos. A dimensão de conhecimento de Deus que nós possuímos, ele determina aquilo que somos e também aquilo que fazemos. Você sabia que um conhecimento raso de Deus vai te limitar nas suas atividades, naquilo que você faz, naquilo que você vive, no seu ministério? Por isso que o pastor Luciano ele diz sobre isso, e ele fala que as consequências de conhecer a Deus se manifestam em nossa identidade, sobre quem somos, a nossa filiação em Deus, e também na nossa produtividade. Aqueles que conhecem a Deus como Pai, que confiam no Senhor, eles são mais produtivos. Aqui então, a primeira lição que nós precisamos aprender: conhecer a Deus aumenta a nossa produtividade, abre um horizonte nas nossas vidas, seja ela na nossa vida pessoal, no nosso caráter, na nossa santidade, na nossa vida conjugal, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa relacionamento. Conhecer a Deus aumenta a nossa produtividade. Por quê? Porque aquilo que nós conhecemos, nós entendemos. Por isso que é tão importante, irmãos. A Bíblia fala no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É necessário que nós conheçamos a Deus, quem realmente Deus é, quem realmente Deus é nas nossas vidas, mas eu não posso ficar somente no conhecer, eu preciso prosseguir em conhecer a revelação de Deus, diária. Você crê que Deus tem algo para a sua vida? Você crê que a revelação de Deus para a sua vida, ela é diária? Nós precisamos entender isso, porque senão nós vivemos no passado. E sabe, irmãos, existe muitas vidas, muitas pessoas que vivem somente de momentos passados, de experiências passadas. Puxa, no ano de 1983, eu tive uma revelação de Deus. Sabe? E pessoas que vivem somente nisso. Mas o mundo já deu muitas voltas. E as pessoas vivem somente naquilo que Deus já fez. Irmãos, Deus tem algo novo para a sua vida. A revelação de Deus é diária para a sua vida. Você crê nisso? Então olha para a pessoa do lado. Eu vou começar a fazer isso agora. Você olhar para a pessoa do lado. Fala assim: a revelação de Deus é diária para a sua vida. Tem gente que não gosta, que o pastor fale isso. Puxa, eu vou ter que olhar para o irmão do lado. Mas é para você decorar, irmão. É uma estratégia para você decorar. Amém? Então, a revelação de Deus é diária. Deus tem sempre algo novo para nós. Por isso que, puxa, não importa quantas vezes você leu a Bíblia. A próxima vez que você ler a Bíblia, Deus vai falar diferente com você. Porque a revelação de Deus é diária, contínua.
Por isso que nós, né, como o profeta Oséias diz, nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus, né? É um avanço, é uma estrada que eu preciso, né, trilhar diariamente. Não viva de experiências, assim, as experiências passadas são bênção, irmão, são bênção. Você consegue ver, né, aprender, né, relembrar, né, mas procure olhar para frente, para o futuro, naquilo que Deus está fazendo na sua vida, nas promessas de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para viver no passado. Como eu costumo falar, o passado passou, né? Nós olhamos para o passado como um professor. Ele nos ensinou, né? Nos deu rasteiras muitas vezes, mas nós aprendemos com o passado. Mas o passado passou. Agora eu prossigo para o futuro. Olho para frente, com o Senhor do meu lado, me guiando, né? Eu prossigo para o alvo. E essa verdade precisa estar em nossas vidas, né? Se eu quero crescer, se eu quero ter o meu potencial estendido, né? Eu preciso olhar para frente, irmão, para o futuro. Sabe, fazendo um parênteses aqui, sabe por que as pessoas às vezes ficam presas? Porque, né, carregam o peso do passado nas costas. Sabe, de uma amargura, né, de algo que sofreu, de uma falta de perdão. Sabe, carrega aquele defunto da falta do perdão junto com ela. Porque, irmão, a falta de perdão é um defunto que você carrega. E ele cheira mal. E você precisa, sabe, abrir mão disso, largar. Avançar para frente, crescer. E como que você faz isso? Abrindo mão. Irmão, existem coisas nas nossas vidas que não vale a pena carregar. Existem coisas nas nossas vidas que você precisa largar, abrir mão, soltar. Porque somente quando você faz isso, você cresce, você avança. O teu potencial é estendido. Então, assim, quando a gente fala sobre liberar perdão, ou sobre, né, curar amarguras, feridas do passado, por que você faz isso? Obviamente que tem a outra pessoa, né, que você, né, precisa também liberar ela, mas o principal é que para que você seja curado, para que você largue um peso que te impede de correr, de avançar. Por isso é tão importante, irmãos, né, o liberar perdão, porque os céus se fecham. Não sei porque o Senhor está falando isso, a mensagem não tem, né, conexão, mas o Senhor fala. Então, eu sei que Deus trabalha nas nossas mentes, nas nossas vidas, né? Sabe, é fácil pedir perdão? É fácil perdoar? Não é fácil, irmão. Eu sei bem, né? Acho que todo mundo sabe, todo mundo um dia já foi machucado. Todo mundo já teve, né, os seus percalços com pessoas, com situações. Todo mundo, irmão. Mas é necessário. É necessário abrir mão, para que você cresça, avance, para que Deus derrame da bênção dele sobre a sua vida. Costumo falar isso, né? E é uma verdade, porque está na palavra. A oração do Pai Nosso, ela pode ser, né, uma declaração de bênção do Senhor para as nossas vidas, ou uma declaração de maldição para as nossas vidas. Sabia disso? Quando nós oramos, Pai, perdoa aqueles que me fizeram mal. Pai, que o Senhor me perdoe. Que o Senhor, né, a palavra, deixa eu não embananar, né? Vamos lá. Pai, que o Senhor, né, perdoe os meus, assim como o Senhor me perdoe como eu perdoo os meus devedores. Agora ficou bom, né? Agora eu saí certo. É uma sentença de morte, se eu não perdoar. Porque eu estou falando, Pai, o Senhor só me perdoa se eu perdoar os meus devedores. Se eu perdoar aqueles que me fizeram mal. Agora, se eu peço para Deus me perdoar e não perdoo,
Amém? Você está entendendo? Então, conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, revela o seu propósito. Essa é a base de tudo. Aqueles que conhecem a Deus, eles sabem exatamente o seu propósito. Aqueles que andam com Deus, aqueles que têm conhecimento de Deus, que conhecem as características de Deus, né? Eles sabem o seu propósito. Por isso, quando a gente atende, né, pessoas, as pessoas perguntam, pastor, puxa, tenho certeza do meu propósito. Ande com Deus, caminhe com Ele. Deus se revela, Deus, né, se revela os seus planos. Deus te mostra. Por isso que é tão importante, irmãos, relacionamento com Deus. Conhecer a Deus revela o seu propósito, aquilo que queima o seu coração. Caminhar com Deus vai, né, revelar o propósito que você tem. Esse é o conselho que eu dou aos irmãos, né? Puxa, pastor, eu não conheço o meu propósito, eu não sei meu propósito. Ande com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus, desfrute de Deus, conheça-o verdadeiramente, quem é o Senhor. E isso vem com relacionamento, irmão. Conhecer o Senhor significa relacionar-se com Ele. Você está entendendo? Conhecer o Senhor. Nós temos na palavra exemplos de homens que conheciam a Deus. José, Moisés, Davi, homens que conheciam a Deus, homens que caminhavam com Deus, né? José foi vendido como escravo, se tornou um grande governador, né, do Egito, a maior nação daquela época. Moisés nasceu como escravo, foi condenado à morte, contudo, tornou-se profeta, legislador e juiz. Foi o libertador do povo. Davi era um simples pastor de ovelhas, que pastoreava ovelhas, o menor entre os seus irmãos. Mas o que ele foi? Um grande rei. Um grande rei. Qual eram as características que esses homens tinham em comum? Relacionamento com Deus. Eles conheciam a Deus. Eles falavam com Deus. Eles se expressavam, eles ouviam a Deus. Olhe para esses homens nas suas limitações. José, limitado, né? Os irmãos o odiavam. Moisés não sabia falar direito, um órfão. Davi, né, o menor, que nem seus pais lhe davam a devida, né, atenção, nem os seus pais o viam bem. Qual era a característica desses homens? Eles conheciam a Deus. E por conhecer a Deus, eles foram, né, influenciados por Deus a cumprir o seu propósito. O que você acha que segurou, né, esses homens nas dificuldades? O conhecer a Deus. Alguns alcance fire passado, acho que foi uns 2. O Christian trouxe uma palavra. O Christian, não sei se está aqui, está lá no fundo. O Christian trouxe uma palavra. Puxa, e como me abençoou aquela palavra. E ele falou algo, né, que hoje, né, o Espírito Santo falou no meu coração, né, o que manteve José, né, firme diante das aflições da vida, certamente foi a confiança em Deus e aquilo que Deus tinha revelado através dos sonhos. Puxa, Deus tinha revelado sonhos a José. Deus tinha dado, né, a José, olha, José, é isso que você vai ser. Certamente nas aflições da vida,
nos momentos onde José estava lá na prisão, né, estava passando por dificuldades, o que manteve José fiel foi a confiança na visão, naquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Confiança em Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Sabe, irmãos, está passando pelo vale da sombra e da morte, porque tem pessoas que passam, né? São coisas da vida. O que vai te manter de pé é a confiança em Deus. Amizade, amigos, né, consolo, são bênçãos, são um instrumento de Deus. Mas se você não tiver, né, a confiança em Deus, você sucumbe. Se você não tiver conhecimento de quem Deus é na sua vida, confiança nele, você não suporta. Por isso, né, nós vemos, esses dias eu vi a pastora Larry Titus, né, que faleceu agora recentemente. Ela faleceu de câncer. Acho que era o nome, é isso mesmo. E os últimos momentos da vida dela, assim, sabe, uma alegria no coração, né? Você olhava ela sempre bem arrumada, tal, né? Não parecia que ela estava sendo, né, massacrada por um câncer agressivo. O que manteve aquela mulher, né, na estrutura que ela estava foi a confiança em Deus, porque ela conhecia Deus. Sabe, o que vai manter você de pé no dia mau é a confiança em Deus, é conhecê-lo verdadeiramente, é saber que Ele tem cuidado de você, é saber, né, que Ele está contigo. Jesus falou: eu estou contigo todos os dias. Se você não estiver alinhado, né, se você não tiver essa certeza, puxa, o Senhor está comigo, eu estou nesse problema, no fundo do poço, mas o Senhor está comigo, e isso já basta. Conhecer a Deus, né? Ele vai, né, fazer o seu potencial ser ilimitado em todas as áreas. Quer ser um bom funcionário, um bom empreendedor, um bom marido, né, uma boa esposa? Quer ser um bom pai, uma boa mãe? Conheça a Deus. Conheça a Deus. Busque-o e certamente você o achará. Deus está procurando, né, por homens e mulheres que têm o coração voltado a Ele. Deus procura, a Bíblia diz que Ele procura por verdadeiros adoradores. Quando você o adora, quando você se prostra ao Senhor, né, você certamente será achado por Deus. Amém? Você está entendendo? Glória a Jesus. Estão muito quietinho. A confiança gera esperança. O nível de sua confiança para alguém determina a profundidade de seu relacionamento para com essa pessoa. Quando você confia em Deus, você tem paz e coragem. O nível de sua confiança para alguém determina a profundidade do seu relacionamento para com essa pessoa. Aqueles que têm confiança no Senhor conseguem ter um relacionamento profundo com Ele. A minha pergunta é: você confia em Deus? Você confia, né, entregar a sua vida ao Senhor, não ser mais dono das suas atitudes, das suas ações, né? Você confia no Senhor a esse ponto? Porque, irmãos, a fé é isso, é confiar em Deus. A fé é me entregar a Ele. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor toma a direção. Sabe, às vezes você está há anos na mesma posição, porque você não entrega as rédeas da sua vida para o Senhor. E você não rompe.
e você sente que você está, né, com o seu, né, você puxa, eu poderia, né, ser mais, o meu potencial parece que eu estou dentro de um casulo e não consigo romper. Por quê? Porque provavelmente você está segurando as rédeas da sua vida. Agora, conselho que eu te dou: experimenta largar a mão e entregá-la ao Senhor. Certamente, irmão, certamente, né, você vai romper esse casulo na sua vida. Certamente você vai crescer. Certamente você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor. Certamente você vai ser, né, um homem, um empreendedor, uma empreendedora melhor. Certamente você vai ser um pai melhor. Você crê nisso? Né? Certamente, irmão. Quando você confia em Deus, você tem paz e coragem. Paz e coragem. Coragem para realizar as coisas. Irmão, você tem noção, né, a coragem que nós temos que ter para realizar algumas coisas, com relação à própria igreja aqui mesmo, né? Nós, o presbitério aqui, puxa, dar passos de fé. O exemplo das cadeiras, o próprio barracão aqui, né, sair de uma estrutura, né, pagar mais do dobro do aluguel, não é? Sem ter a condição, puxa, nós não tínhamos condição, mas Deus, sabe, realizou. É viver pela fé, irmão. É viver pela fé. Agora, né, puxa, eu tenho uma direção de Deus, mas eu não me movimento. Puxa, as coisas não acontecem. Nós vamos falar sobre isso, sobre o se esforçar. Você tem noção, irmãos, né, quantas coisas você já deixou de desfrutar na sua vida, porque você tinha, né, uma revelação, né, um conhecimento de Deus, talvez, algo que Deus te disse, mas você não tomou posição. E aqui é o segundo ponto da mensagem. A Bíblia diz que eu preciso conhecer o seu Deus. E daí qual que é o segundo passo? Se esforçar. Se esforçar. Voltando para o texto lá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará. Quer ter um ilimitado potencial? É esforço, irmão. É esforço. Sabe, Deus trabalha conosco de uma via de mão dupla. Eu estava conversando com o Daniel, falando sobre isso. Uma via de mão dupla. A bênção de Deus é liberada sobre a sua vida. Você crê que a bênção de Deus foi liberada sobre a sua vida? Você tem bênçãos de Deus liberadas sobre você, irmãos. Bênçãos que já foram liberadas, diz a palavra. Elas já foram liberadas. Agora, irmão. Agora. Essa é a parte de Deus. Deus liberou. Agora o que Deus espera? É esforço. É buscar. É estender a mão. E estender a mão significa se esforçar. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Né? É me preparar. É eu correr atrás. Sabe, é eu sair, né, da minha zona de conforto, daquilo que tá bom, tá legal aqui, mas se eu quero crescer, eu preciso sair, eu preciso desbravar outros lugares. É você se esforçar, é fazer a sua parte. E Deus espera isso de nós. Irmão, deixa eu falar algo para você. Ninguém cresce ficando parado. Puxa, tá bom aqui. Vamos pegar um exemplo, né? Na nossa vida profissional. Puxa, tá bom. Tá bom aqui, eu tenho um comércio e tal, mas tá bom. Dá uns pouquinhos ali e tal. Vou viver disso o resto da minha vida. Sabe, vai uns pouquinhos fazendo o que você sabe e tudo mais. Mas, irmão, se você quer crescer, você precisa, né, sair da sua zona de conforto.
Com Deus é a mesma coisa. Relacionamento com Deus significa sair da nossa zona de conforto. Puxa, o ontem era para ontem, agora o hoje eu preciso sair, eu preciso caminhar, eu preciso avançar. Os mesmos erros que eu cometi ontem, eu não posso cometer hoje. É crescimento, é avançar, e o crescer dói. Eu já dei esse exemplo aqui, quando eu era mais novo, eu tinha muita dor nas pernas, né? Daí, puxa, por que eu tinha tanta dor na perna? Porque crescer dói. Dói, irmão. Seus ossos crescem, dói. E nós precisamos aprender, irmãos, a entender, ao esforço, né? Se eu quero crescer, eu preciso sair da minha zona de conforto. Voltando para aqueles 3 homens que nós falamos aqui, José, Moisés e Davi. Eles ficaram parados, estagnados, depois de receber, né, aquilo que Deus tinha para a vida deles? A palavra de Deus? Não, né? José foi servir. Serviu. Onde ele estava servindo. Serviu na casa de Potifar, serviu na cadeia, serviu, né, ao imperador. Serviu, né, ali onde ele estava, no palácio do rei do Egito, serviu. Moisés venceu barreiras na sua vida. O que ele fez? Puxa, eu vou ter que tomar posição. Eu vou ter que falar com quem eu não quero falar. Eu vou ter que ir lá, né, ser o instrumento do Senhor para libertar aquele povo. Eu vou ter que guiar aquele povo no deserto. E pensa num povo, irmão, Moisés era muito paciente, né? Você teria paciência de Moisés com aquele povo? Pensa comigo, o povo que reclamava de tudo. Olhe para sua família assim, puxa, minha família é uma bênção, irmão. Imagine ter uns irmãos lá, que nem aquele povo que reclamava, Deus, cuidava deles, eles reclamavam, Deus, abençoava, eles reclamavam. Irmão, Moisés passou por aflições, lutas, mas o que ele fez? Venceu seus medos. Davi lutou, venceu gigantes, venceu exércitos, guerreou. Crescimento, irmão, crescimento envolve mover-se. Crescer, significa eu avançar. Agora a minha pergunta é, puxa, você quer ser, um grande empreendedor? O que você tem feito para isso? Tem se especializado? Tem buscado, referência? Tem andado com pessoas que, já trilharam esse caminho? Tem buscado? Tem orado, pedindo direção de Deus, irmão? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Puxa, eu vou orar, vou buscar. A gente precisa aprender, irmãos, a tomar decisões embasadas na nossa vida com Deus. Puxa, o que Deus acha disso? Essa semana eu e a Daiane, nós fomos ver um negócio para a Letícia, uma escola, e nós fomos lá, assistimos a palestra, tudo, e terminou a palestra, o cara, não, vocês precisam fazer a inscrição agora, já. Quando ele falou isso, eu falei, não vai dar. Tomar decisão assim, no impulso, é problema. É problema. E aqui um conselho, irmão, não tome decisões assim, no impulso, só porque alguém mandou você tomar. Decisões que envolvem, questões financeiras ou outras questões. Vai buscar de Deus direção, vai orar. Vai ver se é isso mesmo que Deus quer. Vai analisar o seu orçamento. Não, você precisa comprar isso e é agora. Não tome decisões por impulso. Ore a Deus, busque, busque a ajuda do Espírito Santo.
Você sabia que o Espírito Santo te auxilia? Sabe, uma das características do Espírito Santo é ser nosso auxiliador. Você crê nisso? Você crê que nas coisas pequenas o Espírito Santo te auxilia? Por que nós não usamos o Espírito Santo assim, né? Nós não chegamos a Ele? E batemos a cabeça daí, né? Quantas situações, irmãos, eu já podia, né? Eu podia ter me livrado se eu tivesse escutado o Espírito Santo. E você também, né? O pastor Valdomiro tem algumas que ele diz aqui, fala, né? Quantas situações, oi? Ele ouviu, Quantas situações. E ele está disponível. Você sabia que ele mora dentro de você? O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Né? Você aceitou Jesus. Puxa, Senhor, eu te aceito como Senhor. Né? Eu quero viver uma vida contigo. O Espírito Santo está sobre você. Agora tem gente que coloca o Espírito Santo dentro do armário, do coração, lá fecha a porta e olha, não fala mais nada. É assim que nós o tratamos, muitas vezes, irmãos. Por que Satanás tentou usar ali, tirar Jesus do propósito? Coisas materiais, né? Com necessidades físicas, com fome, né? Jesus tinha fome. Satanás colocou diante de Jesus ali, olha, você quer isso? Eu te dou isso. Te dou riqueza, te dou poder. Por quê? Porque ele queria que Jesus, né, escolhesse as suas necessidades ali, né, e Jesus saísse do propósito. Mas Jesus era muito esperto, né, irmão? Jesus sabia do seu propósito. Jesus sabia, ele conhecia Deus. Jesus tinha entendimento. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Jesus tinha entendimento da palavra. Sabe, Satanás tentou usar meias verdades com Jesus. Mas Jesus não é bem assim não. Não é isso que a palavra de Deus diz. Sabe, irmãos, hoje nós vemos aí pessoas usando meias verdades, que são mentiras. Meias verdades. Pegam, né, um versículo e, né, usam aquilo como uma verdade, mas o contexto e tudo mais é tudo diferente. Conheça Deus. Se esforce. Amém? Se esforce. Prepare-se para o dia mau. A NAA diz: se torne forte. Irmãos, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Os dias maus chegam, e chegam para qualquer um. Dias maus. Há uma frase que eu queria ler para os irmãos. Diz assim, no campo da luta amigável são lançadas as sementes que, em outro campo, em outros dias, produzirão os frutos da vitória. O homem que escreveu essa frase era um general Douglas MacArthur. Ele foi comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. E no Pacífico, né? E no lugar onde ele estava, né, foi atacado, aquele lugar foi atacado pelos japoneses, e ele precisou fugir. Fugir praticamente com a roupa do corpo. Pensa, um comandante, né, teve que fugir, o seu exército teve que fugir. E aquele homem, né, ele prometeu, ele falou, eu voltarei. Há uma célebre frase que ele diz, né, eu voltarei. 2 anos depois ele voltou, reconquistou ali as Filipinas, né, o exército, né, americano, né, venceu a guerra.
Mas algo que nós precisamos aprender, irmãos, é se preparar para o dia mau. Se preparar. Se preparar para os dias das aflições, das lutas. Como você se prepara para o dia mau? A Bíblia fala, no livro de Efésios, eu queria que você abrisse lá. Efésios 6:13. Efésios 6:13, o apóstolo Paulo fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então a Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando o dia mau vier, irmãos, o que vai sustentar a sua vida, né, é estar, né, vestido com toda a armadura de Deus. Quais são quais são as vestimentas? O texto continua falando ali: o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçado com o evangelho da paz, o escudo da fé, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Forjado, preparado. Irmãos, quer resistir ao dia mau? Esteja vestido com a armadura de Deus. Suporte, persevera, se esforce. Quer romper as limitações da sua vida? Se vista da armadura de Deus, para que você possa resistir ao dia mau. Os dias, né, onde, né, a sua força estará fraca, a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. O Senhor nos manda dizer isso. Por quê? Porque Ele é forte. Nós somos fracos, irmão, limitados, mas o Senhor é forte, e o Senhor nunca perdeu uma batalha, né? Por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Você crê nisso? Esse título que é dado ao Senhor, Senhor dos exércitos, né? É um título de poder. Nós caminhamos com Deus que nunca perdeu uma batalha. Por isso, entrega suas lutas a Ele. Entrega suas lutas a Ele. Sabe o problema que você está passando, casamento, família, né, conjugal, no trabalho? Entregue a Ele. Senhor, eu até hoje tentei, né, batalhar com a minha força, mas hoje, Senhor, eu te entrego. Hoje, Senhor, eu abro mão, né, da minha primazia, eu abro mão, sabe, do meu controle, né, da minha vida, né, nessa questão, eu entrego ao Senhor. Senhor, toma conta. A Bíblia diz que Deus nunca perdeu uma batalha. Não é essa que Ele vai perder, amém? Você crê nisso? Resista, esforce, para que você possa, terceiro ponto, realizar. Deus tem bênçãos para a sua vida, amém? Você crê nisso? Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para o seu casamento. Deus tem bênçãos para a sua família, irmão. O plano, o propósito de Deus é para a sua família. Deus não te tirou, né, somente para que você seja, né, um remido. Não, mas Deus quer salvar a sua família, a sua casa. Deus talvez te levantou, né, para que você seja um instrumento de Deus, assim como levantou José. José foi levantado, e esse foi o sonho que ele teve. Ele se levantou. Por quê? Para que ele, né, fosse o remidor da sua família. Lá na frente, José abençoou a sua família. Lá na frente, José livrou a sua família, né, da morte certa. Lá na frente, José deu condições para a sua família, né, se tornar conhecida. Lá na frente, irmãos. Mas José precisou passar pelo problema, pelo vale da sombra e da morte, né, ser forjado pela vida. Grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Já ouvi isso num filme, né? Sabe, se você está passando por isso, está ainda vivo, irmão, é porque Deus confia em você, né?
é porque Deus confia em você, né? E nada pode te abalar. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então repita comigo, né? Conhecer, se esforçar, realizar. Fazendo isso, né, você vai ter o seu potencial ilimitado, né? Você vai ser uma máquina de Deus. Glória a Deus, você crê nisso? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Quero estar encerrando. Queria chamar o Ministério de Louvor. Enquanto nós estávamos no período de louvor, o Senhor colocou um texto. Eu queria que nós pudéssemos encerrar com esse texto. Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11, ele é o capítulo dos heróis da fé. Você vai ver ali, heróis. A Bíblia, né, o escritor de Hebreus, ele coloca alguns homens e mulheres de Deus que foram heróis, foram referências. Pelas situações que passaram, pela perseverança, pelo amor a Deus. E a partir do versículo 35, ele começa, verso 32, ele diz assim: e o que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos outros profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Então ele está falando de livramentos que Deus deu. Mas a partir do versículo 35, o escritor, ele diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Ele começa a falar então de homens que não tiveram seu livramento. E aqui ele diz, homens que foram açoitados, mortos, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Homens que foram desamparados, aflitos, maltratados. Mas uma coisa que o escritor de Hebreus diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Sabe, irmãos, a coisa mais maravilhosa que nós podemos escutar da boca do nosso Deus era assim: puxa, você era um homem, uma mulher do qual o mundo não era digno. Eu não sei qual a sua situação. Deus livra? Óbvio que livra. A Bíblia é repleta de livramentos. Mas nós olhamos para esses homens e mulheres aqui, que diz a palavra, eles não aceitaram o livramento, porque eles queriam alcançar uma melhor ressurreição. Homens dos quais o mundo não era digno. Sabe, olhando para esses homens e mulheres, a gente olha e puxa, nós somos tão mesquinhos. Às vezes nós estamos com uma dor de cabeça e nós culpamos a Deus.
Às vezes nós brigamos com o cônjuge e chutamos o balde. Não quero saber mais de Deus. Não quero mais saber de ir para a igreja, de buscar a Deus. Às vezes a ficha do nosso carro, do carro novo que nós queremos, não é aprovada e nós culpamos a Deus. Pequenas coisas, irmãos. Coisas tão pequenas. Nós limitamos um Deus tão grande, tão maravilhoso. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que soprou do seu ar sobre as nossas narinas, que nos trouxe vida, que fez essa máquina que é o corpo humano, que fez o universo funcionar. E nós limitamos a Ele a uma decepção pequena, momentânea. Às vezes, irmão, nós somos que nem Jonas. Você conhece a história de Jonas? Jonas não queria pregar em Nínive, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse, por causa de ser mesquinho, ser ingrato. Mas o Senhor mostrou a Jonas a sua compaixão, o seu amor. Sabe, Deus quer te levar a outro nível. Você crê nisso? Deus quer expandir as suas tendas. Eu creio que Deus quer liberar promessas aqui nesse lugar. Deus quer restabelecer aquilo que Ele falou, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Puxa, ó filho, te dei uma promessa há 10, 15, 20 anos atrás, sobre quem você seria, sobre o que você faria. E eu estou nesse lugar aqui hoje, me revelando a você, falando: filho, você pode ter se esquecido dessa promessa, mas eu, Senhor, não esqueci. O que Deus tem queimado no seu coração? O que Deus tem falado no seu coração? Qual o projeto que Deus tem para a sua vida? Sabe, irmão, nós estamos numa comunhão de santos. É a solene comunhão dos santos do Senhor. A Bíblia diz. Aqui Deus revela seus planos. Aqui Deus revela aquilo que Ele quer fazer, os seus projetos, os seus filhos. E aqui cada um de nós, nas fileiras do exército de Deus, temos uma função. Qual é a sua função? Qual é a sua função? Eu queria que você começasse a orar ao Senhor. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu queria que você começasse a falar com Deus. Talvez faz muito tempo que você não fala com Deus. Talvez você entrou pela primeira vez aqui numa igreja evangélica, você nunca falou com Deus. Mas Deus nunca deixou de te escutar. Mas agora que você tem a revelação de quem Deus é, Deus espera uma posição de você. Deus espera que você abra a boca e fale: Senhor, agora os meus ouvidos espirituais foram abertos. Agora eu consigo declarar, não nas entrelinhas, não nas preces, nas rezas ensaiadas, não, mas agora eu consigo declarar sobre o seu Senhor. Comece a falar com Deus. Mesmo que se você conheça o louvor que vai ser ministrado, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Há uma promessa de Deus: onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Vamos fazer isso juntos. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, cantarei tua bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus.
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meus pais, que amigo és. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos, Pai, caminhar sobre esse trilho. Nós queremos ter mais relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos, Pai, abrir o nosso coração, Senhor, para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos, como diz, ser amigos do Senhor, amigos de Deus, caminhar contigo, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Pega sobre as nossas mãos, Senhor. Sim, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos leve a níveis mais profundos. Que o Senhor se mostre, Senhor, de uma forma como o Senhor nunca se mostrou, Pai. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus que tenhamos experiências, Senhor, contigo. Oh Deus, que nós possamos ter os nossos, Pai, olhos espirituais abertos, Senhor. Deus, que nós possamos caminhar com o Senhor. Da mesma forma, Senhor, pedimos, Pai, nós possamos se esforçar. A Tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim. Deus, nós não queremos ficar para trás, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. Por isso, Pai, oh Deus, dá força àquele que está cansado. Ânimo, Senhor. Oh Deus, usa, Pai, a sua igreja, usa os seus irmãos, os nossos irmãos, Senhor. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter um entendimento, Pai, de Te buscar, de se esforçar, Senhor, de entender, Senhor, para realizar aquilo que o Senhor tem sobre cada um. Abençoa, Pai, abençoa, Senhor Jesus, sobre a casa de cada irmão. Abençoa a família, Senhor. Abençoa o realizar, Senhor, planos, sonhos, Senhor.
oh Deus, aquilo que estava travado, Senhor Jesus, no mundo espiritual, Senhor, aquela situação que não rompia, Senhor, nós oramos agora, Pai, por um destravado, Senhor, um realizar do Senhor, oh Deus, que o nosso potencial, Senhor, em Cristo, Pai, seja estendido, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor coloque ideias, Senhor, oh Deus, que o Senhor coloque, Pai, estratégias sobre a mente dos irmãos, oh Deus, que eles possam ver, Senhor, com os outros olhos, Senhor, oh Deus, abençoa casamento, Senhor, abençoa, Pai, família, Senhor, oh Deus, eu oro em nome de Jesus, que o relacionamento entre pais e filhos, Senhor, seja reestruturado, Jesus. Nós oramos, Pai, oramos, Senhor Jesus, que haja um mover, Senhor, da Tua glória, de milagres, Senhor Jesus, e Teu nome seja exaltado, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém, irmão? Você crê nisso? Deus tem algo bom para a sua vida. Você vai experimentar, né? Esse ano será o melhor ano da sua vida. Você crê nisso? Nós começamos o ano falando disso. Eu tenho convicção que esse será o melhor ano da sua vida. Aquilo que nós temos vivido em Cristo. E é só o começo. Amém? Pega na mão do irmão, vamos encerrar com uma oração, né? Pai, obrigado, Jesus, por esse momento, obrigado pela Tua palavra, Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada irmão aqui, aqueles que nos visitam, Senhor, aqueles que nos assistem, Pai, pela internet, Pai, abençoa eles, Senhor Jesus, oh Deus, fala ao coração desses irmãos tão preciosos, Senhor, como ficamos felizes em recebê-los aqui, Senhor, abençoa, Senhor, oh Deus, realiza os Seus planos e projetos sobre cada um. Deus, eu oro em nome de Jesus uma semana abençoada, Pai. Oh Deus, uma semana de guarda do Senhor sobre eles, Pai. Protege-os, guarda, livra de todo mal, Pai. Oramos pela igreja, Senhor. Cuida de cada irmão aqui, Pai. Nós oramos, repreendemos toda ação maligna, Senhor, que tenta tirar, Pai, tudo aquilo que foi colocado, Pai. Oh Deus, todo pensamento de segunda-feira, as aflições da vida, Pai, os boletos, Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, limpa a nossa mente, Senhor, que nós possamos, Pai, começar essa semana, Pai, que hoje é o primeiro dia, a primazia, Pai, oh Deus, nós colocamos diante do Senhor, Senhor, Pai, cuida da nossa semana, Senhor, guia a nossa semana, Senhor, eu oro em nome de Jesus, que a segunda-feira seja uma segunda-feira abençoada, Senhor, oh Deus, que o Senhor abra portas, Senhor, oh Deus, que o Senhor dê sonhos, estratégias, que o Senhor reavive, Pai, reaviva relacionamento, Senhor, Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, que colheremos, Senhor Jesus, oh Deus, aquilo que vivemos hoje, Pai, na segunda, terça, quarta, Pai, enfim, nesse mês todo, nesse ano todo, Senhor. Oramos para a glória do Senhor, leva-nos em segurança, guarda os nossos lares, Pai, abençoa aqueles que não puderam estar aqui também, Senhor Jesus, oramos pela vida deles, Senhor Jesus, Pai, cuida daqueles que estão enfermos, Senhor, Deus, nós oramos cura, Senhor, a cura do Senhor sobre eles, Pai, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, através de cada milagre, Pai, de cada situação, em nome de Jesus oramos, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, e para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio, amém. Tem cantina hoje? Não? Então, irmão, Deus abençoe. Olha para o irmão da esquerda, da direita e fala, ó, você vai pagar hoje, né, a minha janta. Profetiza, irmão, vai que dá certo aí, ó. Você já reparte com o pastor. Deus abençoe, uma semana abençoada.